Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa irmã Aramita, e logo depois ela já faz a recapitulação do nosso último estudo. Graças te damos, Pai de misericórdia, pela oportunidade do encontro, do estudo, do trabalho. Como é bom e interessante ver outras vidas através desse romance, num distanciamento, onde a gente pode ver coisas que podem acontecer conosco mesmos. Talvez alguns de nós estejam passando por dramas parecidos ou similares, mas juntamente com a história, a gente aprende a lição de resignar, a lição de perdoar, a lição de ajeitar os caminhos no bem para a gente progredir, melhorar e chegar até Ti. Então, ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, porque Tu sabes das nossas falhas, das nossas imperfeições e principalmente da nossa rebeldia. Ajuda-nos que nós possamos caminhar, acreditar e confiar nas Tuas palavras, que estarás conosco até o fim dos tempos, esperando por nós. Que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos, a conversa ainda do Mário Silva com o Amaro, e que ele queria ver o Júlio, e a Blandina apareceu e disse que para eles pararem com isso, que o Júlio estava sofrendo, para não incomodar e perturbar a criança que estava em sofrimento. E aí, então ele queria saber onde estava a Lina Flores. E ele descobriu que a Lina Flores e Zulmira eram a mesma pessoa. E ele ficou ainda mais raivoso, que ela disse, perguntando se ela enganou ou traiu 2 vezes. E aí o Clarencio disse para ele perdoar, e ele disse que ele não queria, não era nem que ele não conseguia, que ele não quero perdoar. E aí ele foi correndo para casa, e o Clarencio mandou o Hilário e o André acompanhá-lo, E ele estava tão perturbado que ele não conseguia, os passes que eles deram, não conseguia chegar até o Mário Silva. Mas aí o Mário Silva fez uma oração, os passes conseguiram acalmá-lo e ele adormeceu, pensando que no outro dia ele ia buscar um psiquiatra, porque ele não estava bem. E aí o André diz, que o ódio realmente gera a loucura. Foi aí que nós ficamos, tia. Então vamos nós, novo capítulo 20, titulado Conflitos da Alma. Vamos lá, e hoje é o que nós mais vivemos, Tanto de conflito, gente? Meu Deus. Voltando à residência de Amaro, ainda conseguimos observá-lo fora do veículo denso, em conversação com Odila, sob o amparo direto de nosso orientador. Quem é Odila? A esposa desencarnada e obsessiva da Zulmira, atual esposa. Então estava lá Amaro conversando com a Odila, que é a obsessora da Zulmira, sob o amparo direto do nosso orientador. A primeira esposa do ferroviário, que é o seu Amaro, identificando o marido, provavelmente com o auxílio de Clarencio, abandonara Zulmira por instante e ajoelhara-se-lhe aos pés, rogando súplice. Amaro, expulsa! Corre com esta mulher de nossa casa. Ela furtou a nossa paz, matou nosso filho, prejudica Evelina e transtorna-te. Apontando a enferma com terrível olhar, acentuava. Por que retém semelhante intrusa? O interpelado, muito triste, esforçava-se por dirigir a atenção no rumo de nosso instrutor.
mas talvez torturado pelo reencontro com a primeira mulher, mal-humorada e enfurecida, perdera a serenidade que lhe caracterizava habitualmente o semblante. Ou seja, aqui cabe até que a morte nos separe? Não. Então, antes de casar, pense bastante. É sério, porque nós acabamos de saber que não é até que a morte nos separe. Então, o casamento é algo muito sério, não é conto de fada. Então, para nós espíritas, nós já sabemos que não é até que a morte nos separe. Está ele aqui, frente a frente com a esposa desencarnada, se achando esposa, se achando dona do lar, dando pitaco na vida dele. Olha, gente, ele falou que ela estava o quê? Como é que ela estava? Mal-humorada e enfurecida. Mal-humorada e enfurecida. Então, continuando fazendo um DR, né? Discutindo relação. E mulher mal-humorada discutindo. Tirou até o rapaz do Sério. Tá vendo? Por isso é que eu digo, não é até que a morte nos separe. Conseguiu tirar o esposo, o Amaro, do eixo. Se o Clarencio não está aqui, tu imagina a confusão que ia dar. Enquanto junto de nós, versando, né, conversando ali os problemas de ordem moral que ele absorveu à mente, sustentara calma e invejável, sustentar a calma invejável, lembra? Ficou calmo, tranquilo, ele conseguiu conversar com todos aqueles que estavam agredindo na boa, mas a mulher tirou ele do eixo. A mulher não tira do eixo? É verdade, ambos. Verdade, sim. Porque são marido e mulher. Então, mesmo depois de desencarnado, continua tirando do eixo. Ela não está se achando dona do Amaro? Tá. A esposa do Amaro? Dando pitaco na vida do Amaro? Está tão preocupada com os filhos que não foi saber onde está o Julinho. O foco dela é quem? Amaro. A Zumira. Por conta do Amaro. Sustentaram, então, eles sustentaram uma calma invejável. Mas agora, gente, com a aristocrática penetração nos problemas da vida, ali, perante a mulher que lhe dominava os sentimentos, revelava-se mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação. Então, ali o problema era do outro. Agora o problema é dele. Mexeu com ele. Então, quando ele estava conversando com os outros adversários, né? Calma, o que é isso? Né? Não estava sentindo a dor? Já estou legal. Agora a encrenca é com ele. Mostrava-se interessado em responder às objurgatórias que ouvia. Entretanto, extrema palidez fisionômica denunciava-lhe agora a inibidora emoção. Qual era a emoção? De alegria? Situado entre Odila e Zumira, parecia dividir-se entre o amor e a piedade. A genitora de Evelina prosseguia gritando, com inflexão enternecedora. No entanto, imóvel, o marido assemelhava-se a uma estátua viva de dúvida e sofrimento. Gente, impressionante. A genitora de Evelina prosseguia gritando. Gente, isso é para acabar, olha. Às vezes diz assim, que pena que não é até que a morte o separe. Porque você vai para o mundo espiritual e continua o processo de discussão desagradável, né? Porque se tem uma coisa que é desagradável é a discussão, principalmente discussão de casal. E você ainda, olha o quanto isso mexe com ele, mesmo ele estando, ela estando desencarnada, o quanto isso mexe na condição emocional dele, né? E ela estava ali gritando, né? Com inflexão enternecedora. No entanto, ele estava imóvel, porque ele estava ali. Quem era que sensibilizava? Quem era que trazia piedade para ele? Zumira. A Zumira que está ali, coitada, mas praticamente morta. Mas, em compensação, o coração dele está voltado para quem? Odila. A primeira esposa. A genitora de Evelina, então, prosseguia. Esperava que o nosso orientador, né, então ele estava ali com uma estátua viva. Esperava que o nosso orientador, qual acontecera minutos antes com o ferroviário, reconduzisse a mente de Odila às impressões do pretérito,
a fim de acalmar-lhe o coração. E cheguei a falar-lhe nesse sentido, né, diz André, mas Clarence informou bondoso. Não, não convém. Nossa história cresceria demasiado por espraiar-se excessivamente no tempo. É aconselhável nossa sustentação no fio de trabalho nascido na prece de Evelina. O André já curioso. Adorou essa história de ir no passado, né? Recorda o que ela tem, por que ela está aqui. ligada a Não, vai para muito longe, esquece isso. É o tempo deles, o tempo é ouro, né? Valorização. Reparando que... E outra, se eles não fizeram, é porque não era necessário. Se fizeram com outros, é porque isso fazia parte para o aprimoramento deles, né? Então, tudo deles, aqui não vai ser necessário, vai dar para resolver. Então, reparando que o ferroviário manifestava estranha aflição, o ministro acercou-se dele e paternalmente afastou-o de Odila, transportando-o para o leito em que o seu carro físico repousava. A pobre desencarnada tentava agarrar-se a ele, clamando em desconsolo. Gente, isso é para acabar. Amaro, Amaro, não me abandones assim. O relógio carrilhão da família assinalava 3 da manhã. O dono da casa acordou abatido. Esfregou os olhos sonolento, guardando a ideia de ainda estar ouvindo o apelo que vibrava no ar. Amaro, Amaro. O abalo do reencontro fora nele muito forte. Na tela mnemônica, né, da memória, permanecia tão somente a fase última de sua incursão espiritual. A imagem de Odila, que se lhe afigurava implorando socorro. Isso foi a única lembrança que ele trouxe dessa conversa. Da palestra que alimentara conosco não restava traço algum, deixando-o entregue à lembrança fragmentária que lhe assomava à consciência como simples sonhos partidos. A irmã Blandina, quem é a irmã Blandina? A que cuida do Júlio. Lembra? No mundo espiritual. A irmã Blandina solicitava-nos concurso imediato em favor do pequeno Júlio, que confiava aos cuidados de Mariana, enquanto não buscava companhia. Valendo-me da excursão para o lar da bênção, indaguei do ministro quanto a certo enigma que me feria a imaginação. Esteves, ao tempo da guerra do Paraguai, sofrera tanto quanto Júlio o suplício do veneno. Por que surgiam em ambos efeitos tão díspares, tão diferentes, né? O menino ainda trazia a garganta doente, ao passo que o enfermeiro, vitimado por Leonardo, não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Mas é tão interessante, o Julinho, ele foi envenenado ou ele se envenenou? Se envenenou. E o enfermeiro? Foi envenenado. Entendeu? Está explicado. Então, por que o Julinho tem todas as consequências? Que ele Ele usou o livre-arbítrio e ele cometeu suicídio. O outro, coitado, o enfermeiro, ele nem sabia. Tomou um vinho, mas não sabia. Para você ver que a intenção é tudo. Então, não é o veneno, é a intenção. E aí, se a gente vê quem ficou adoecido, foi o Esteves que deu o veneno. Leonardo. O Leonardo, não é o Leonardo Esteves? Leonardo Pires. O Leonardo Pires que deu o veneno, que ficou adoecido com aquela ideia louca de que ele estava atrás dele. Dentro da cabeça dele. Né? Dentro da cabeça dele. Por isso que a gente fala do céu e inferno. O inferno está onde? Dentro de Dentro de nós. cada um. Clarencio, sorrindo, explicou afetuoso. Não tomaste em consideração o exame das causas. Esteves foi envenenado, enquanto Júlio se envenenou. Há muita diferença. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual.
O mal como que se instala nos recessos da consciência, que o arquiteta e concretiza. Vimos Leonardo Pires com a imagem de Esteves atormentando-lhe a imaginação e observamos Júlio, enfermo até agora, em consequência de erros deliberados aos quais se entregou há quase 80 anos. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-se nos resultados dele, porque sofre fatalmente os choques de retorno no veículo em que se manifesta. Dá para ticar? Para a gente aprender bem essa lição? Então a pergunta era em relação ao Júlio, que estava ainda com todos os traços do envenenamento, e o Esteves, que era o enfermeiro que foi envenenado. E aí ele diz, há muita diferença, existe muita diferença. O suicídio, ele acarreta vasto complexo de culpa. Porque, meus irmãos, o mal que me faz mal é o mal que eu faço, não é o mal que me fazem. Então, o enfermeiro, o mal que fizeram a ele, não fez mal a ele, fez mal a quem o fez. Já o Julinho fez mal a si, ele se matou. E ele sofre as consequências disso. Aprende isso, enfia na cabeça. Não fica triste se alguém te fez o mal, mas fique muito triste quando você fizer mal a alguém, porque isso é uma encrenca. Então, o suicídio acarreta vasto complexo de culpa. Vasto e complexo de culpa. Aí ele diz, a fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. Então, quando ele fala do complexo de culpa, ele está falando do Julinho. E quando ele fala da fixação mental do remorso, ele está falando de quem? Do Leonardo, que matou o Esteves. Porque como a lei de Deus está gravada na nossa consciência, nós não temos como ludibriar essa lei. Essa lei, ela já nos julga. Ela está em nós. O mal como que se instala nos recessos da consciência, que o arquiteta o mal e concretiza o mal. E aí ele diz, vimos Leonardo Pires com a imagem de Esteves atormentando a imaginação. Lembra que ele sofre achando que o Esteves está ali, mas o Esteves está? O Esteves está até encarnado. O Esteves está dentro da cabeça dele. Né? Mas na verdade é o quê? É a culpa. E isso é um verdadeiro inferno. Então, às vezes, a gente está encarnado, aí a gente diz assim, não, eu vejo sempre alguém me perseguindo. Esse alguém que a gente vê perseguindo é a culpa que a gente carrega do mal que nós fizemos. E observamos Júlio enfermo até agora, em consequência de erros deliberados aos quais se entregou há quase 80 anos. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-se, se aprisiona nos resultados do mal que fez. Então, quando eu faço mal, eu me aprisiono ao resultado. Eu estou preso ao resultado, não tenho como escapar, não. Eu já fiz o mal, trocando em miúdo. Plantou. Então, é aquilo que a gente diz. Você plantar, você tem toda a liberdade de plantar o que você quiser. A plantação é livre. Mas a colheita, ela se torna obrigatória. Por isso que ele diz que a pessoa está aprisionado ao resultado. Porque sofre fatalmente os choques de retorno, ação e reação, no veículo em que se manifesta. A gente sabe disso, que as nossas atitudes, elas ficam impregnadas no nosso corpo perispiritual. Por isso que alguns corpos são deformados, corpos perispirituais monstruosos. O povo está aí encarnado, com corpos perispirituais deformados por conta das suas atitudes. E aí você sai do corpo e apresenta esse corpo deformado no mundo espiritual. E, à frente das silenciosas reflexões que me absorviam, acrescentou: é natural que assim seja.
É natural, lei de causa e efeito. Atingíramos a graciosa residência de Blandina. Entramos. O choro de Júlio infundia compaixão. Porque lembra que lá o sistema é de residência, lembra? Cada pessoa assume ali a responsabilidade com algumas crianças, né? O choro de Júlio infundia compaixão. Então, só a dor física já promove esse choro. Agora, mais do que a dor física, seria a dor. Por isso é que ele permanece como criança no mundo espiritual. Porque ele não consegue acessar a sua história, o seu passado. E olha a proteção, porque senão, se ele tivesse no corpo adulto, ele também estava envolvido naquela reunião que teve, aquela confusão. E tanto é que chamaram ele. A Blandina foi lá e disse, parem com isso, ele não tem condições. Então, não existe distância para os espíritos, tá, gente? Assim somos nós estamos encarnados. O que nós pensamos aqui chega lá. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os pensamentos que nós... Porque pensar é evocar. A gente evoca. Então, o que estamos pensando, por que estamos pensando, de quem estamos pensando, temos que ter muito cuidado nisso. Muito cuidado. Após saudarmos a devotada Mariana, que a Mariana foi a senhorinha que ficou responsável enquanto a Blandina saiu para ir... É a avó da Blandina. Né, chamar a atenção, né? A avó da Blandina ficou lá tomando conta do Julinho, né? Que eu assistia com desvelo maternal. O ministro examinou e notificou a irmã Blandina algo inquieta. A Blandina estava, né? Estejamos tranquilos. Espero conduzi-lo à reencarnação em breves dias. Então, quando a gente estuda no livro dos Espíritos, lá o retorno... Gente, eu não lembro de todas as perguntas, mas vai lá no livro dos Espíritos, é a que trata o retorno do Espírito à vida terrestre, tá? A reencarnação. Então, lá você vai encontrar uma pergunta assim, se no processo da reencarnação existe um tempo pré-determinado, um tempo determinado, 5 anos, 10 anos, 15 anos, o que eles vão dizer? Isso aí vai depender, cada caso é um caso. E ele diz, pode demorar dias, como pode demorar séculos. Então, não existe, o espírito só... mas é pouco tempo. Ele desencarnou faz pouco tempo, já vai começar a programar uma nova reencarnação. Por quê? Há algum proveito, Julinho, permanecer no mundo espiritual? Não tem, nesse estado, com dor. O mergulho no corpo vai aliviar, inclusive, essa dor que ele encontra, que ele sente, e recomeçar o seu processo. Então, olha, gente, o trabalho que dá e o sofrimento que dá um suicídio. Ele já vai aqui para a segunda reencarnação. Considerou nossa amiga atenciosa, a Blandina. Sim, essa providência não deve tardar. Assinalando-nos de certo a curiosidade, uma vez que também percebia Hilário interessado em adquirir informações e conhecimentos a respeito dos problemas que anotávamos de perto, o instrutor convidou-nos a observar a infortunada criança comunicando cenas do próximo capítulo. Muito bem. Era muita fala que vem daí. Vem bastante fala e é interessante a gente, à medida que nós formos falando, a gente vai comentando a fala do senhor Clarencio, que realmente são falas ricas de lições morais. Foi bom, gente? Alguma colocação? Mita, Carla, Augusto, demais irmãos? Fale, menina Narumi. É sobre o suicídio que o Clarencio falou e ligou o suicídio com a culpa. E eu logo lembrei que no livro do Pensamento e Vida, Emmanuel dá uma aula sobre a culpa e como ela interfere e desequilibra tanto o nosso corpo espiritual quanto o nosso corpo material. Então, vale muito a pena ver esse capítulo, é o 22, capítulo 22 do livro Pensamento e Vida, chamado Culpa. E está no nosso canal, né? Ticadinho no Jaraqui. Ticadinho no Jaraqui. Muito bem, minha filha.
Muito bem lembrado mesmo. Mais algum comentário? Tudo ok? Como é que é, Tarcísio? Ele vai agora encarnar. O Julinho Ele vai encarnar. quitou a dívida dele com o suicídio? Não, né? Ainda não. Ainda não, né? Ainda está no processo. É porque ele tentou afogamento. Ele não tentou afogamento. Ele, como suicida, ele fez 2 movimentos. Movimentos, ele tentou primeiro o afogamento, Aí né? morreu afogado agora nessa. Não, ele primeiro tomou Veneno. e ficou os colegas tentaram acudiram e ficaram, e quando os colegas se distraíram, ele se Se afogou. no Rio Paraguai. Aí ele pagou a dívida do afogamento. Agora Se vai. afogou. Não é que ele pagou uma eu dívida. não sei, Vamos pensar assim, o corpo perispiritual dele está sofrendo. E esse corpo perispiritual, a única forma desse corpo se recuperar é através da reencarnação. Então, por exemplo, ele teve a primeira reencarnação agora e ele passou pelo afogamento. Passou pelo afogamento, num processo expiatório. Acho que essa é a tua pergunta. Deve ter resgatado essa daí. Mas ele tem um outro débito. Ele tem uma marca no corpo perispiritual ainda, né? Esse sofrimento. Então, e talvez isso, nessa próxima encarnação, por isso a gente diz que a misericórdia divina, nesse processo da justiça, ela parcela. Então, vê que teve um movimento em relação ao afogamento. Talvez nessa encarnação, a próxima, talvez ele venha nascer ou passar por alguma dor nessa área, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Porque, meus irmãos, o mal que me faz mal é o mal que eu faço, não é o mal que me fazem. Então, o mal que fizeram a ele não fez mal a ele, fez mal a quem o fez. Aprende isso, enfia na cabeça. Não fica triste se alguém te fez o mal, mas fique muito triste quando você fizer mal a alguém, porque isso é uma encrenca. Porque como a lei de Deus está gravada na nossa consciência, nós não temos como ludibriar essa lei. Essa lei, ela já nos julga. Ela está em nós. Mas, na verdade, é o quê? É a culpa. E isso é um verdadeiro inferno. Então, às vezes, a gente está encarnado, aí a gente diz assim, não, eu vejo sempre alguém me perseguindo. Esse alguém que a gente vê perseguindo é a culpa que a gente carrega do mal que nós fizemos. Então, quando eu faço mal, eu me aprisiono ao resultado. Eu estou preso ao resultado, não tenho como escapar, não. Eu já fiz o mal, trocando em miúdo. Plantou. Então, é aquilo que a gente diz. Você plantar, você tem toda a liberdade de plantar o que você quiser. A plantação é livre. Mas a colheita, ela se torna obrigatória. Por isso que ele diz que a pessoa está aprisionado ao resultado. Porque sofre fatalmente os choques de retorno, ação e reação, no veículo em que se manifesta. A gente sabe disso, que as nossas atitudes, elas ficam impregnadas no nosso corpo perispiritual. Por isso que alguns corpos são deformados, corpos perispirituais monstruosos. O povo está aí encarnado, com corpos perispirituais deformados por conta das suas atitudes. E aí você sai do corpo e apresenta esse corpo deformado no mundo espiritual.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos então envolver o nosso irmão Tarcísio para fazer a nossa prece de gratidão? Mestre Jesus, encerramos o estudo de hoje com muitos ensinamentos, que esses ensinamentos realmente possam ficar em nós, para que reflitamos sobre o nosso futuro. E só temos, Senhor, a te agradecer por tantas bênçãos. A bênção do aprendizado, e que esses aprendizados que nós temos possa chegar àqueles que não conseguem, não entendem o futuro, não entendem que o hoje, o amanhã depende do hoje. E assim, Senhor, como é bom termos esses aprendizados. Obrigado por mais oportunidade, por mais esse estudo, por mais esses irmãos, amigos que aqui se encontram, por mais essa espiritualidade amiga que apoia esse estudo. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.